Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: sociedade e meio ambiente. Iremos falar sobre a fábula. Sociedade e meio ambiente. O que são valores humanos? Os valores humanos podem ser definidos como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Elas fazem parte da formação de sua consciência e da maneira como vivem e se relacionam em outras sociedades. Os valores humanos funcionam como normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. São os valores cultivados por uma pessoa que vão basear suas decisões e demonstrar ao mundo quais os princípios que regem sua vida. Exemplo de valores humanos. Existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto ou lugar, podendo ser considerados valores universais. Eles devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. 20 valores humanos essenciais para ter como referência. Vamos conhecer. O primeiro, amizade. Os amigos são uma parte fundamental da existência humana. Através dessa relação poderosa, é possível aprender coisas novas, se conhecer melhor e descobrir o poder fantástico da colaboração. 2. Amor próprio. Amar outras pessoas é importante. Entretanto, antes de qualquer coisa, é fundamental aprender a se amar. Não de forma egoísta, mas sim para que reconheça o seu valor e possa tomar decisões considerando. 3. Compaixão. Um valor essencial para a sobrevivência humana, porque através dele as pessoas se sensibilizam sobre dores uma das outras, se unem e se ajudam mutuamente. 4. Coragem. O medo é um estado emocional que faz parte da condição humana, inclusive, e através dele que nos protegemos de diversos perigos. 5. Cortesia. Neste valor estão incluídos todos os gestos e palavras que expressam gentileza e educação, como dizer obrigado, por favor, com licença. São atitudes pequenas que servem para aproximar as pessoas e tornar as relações mais positivas. 6. Dedicação. Envolver-se, dedicar verdadeiramente a todas as atividades que se dispuser a fazer, o que pode tanto ter relação com o trabalho, quanto com tarefas do dia a dia ou ações para ajudar outras pessoas. 7. Flexibilidade. O mundo está em constante mudança e ser flexível se torna uma condição essencial. 8. Generosidade. Ser generoso é ajudar o outro sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de contribuir e de alguma maneira fazer bem para alguém. 9. Gratidão. Agradecer é uma atitude poderosa e transformadora e deve ser realizada tanto quanto alguém que faz algum favor, quanto de forma interna, sendo grato por tudo que possui em sua vida. 10. Honestidade. Um valor extremamente falado ultimamente e que deve ser igualmente praticado para todos. 11. Humildade. Ser humilde nada tem a ver com se colocar como inferior. Inclui ter a consciência de que se é, assim não precisa da validação de terceiros, o que permite que se reconheça erros e veja a todos ao redor como semelhantes. 12. Justiça. Cada indivíduo pode e deve ser um representante da justiça, não com a intenção de resolver questões com as próprias mãos, mas sim de identificar soluções, situações injustas e tomar as medidas cabíveis de acordo com a lei e com a situação. 13. Lealdade. Ser leal envolve mais do que seguir imposições sociais,
e inclui principalmente agir de acordo com o que acredita, honrando os seus sentimentos e aqueles que confiam em ti. 14. Liberdade. Todo ser humano é livre para fazer as suas escolhas, e embora isso pareça claro para muitos, outros ainda demonstram estar presos à pressão social e àqueles criadas por eles mesmos. 15. Maturidade. Ser uma pessoa matura envolve uma série de fatores, como, por exemplo, ser consciente em relação a que se é, as responsabilidades e também as prioridades que possui. 16. Otimismo. Um otimismo não é aquele que tem uma visão utópica em relação à vida, mas sim o que consegue enxergar o lado positivo de cada situação e manter o foco nas soluções, ao invés de enxergar apenas problemas. 17. Perseverança. Ser perseverante é acreditar em uma ideia e não desistir na primeira falha. Afinal, errar faz parte do processo de desenvolvimento de todo ser humano e apenas vence aquele que mostra sua força e perseverança. 18. Responsabilidade. Um valor que inclui cumprir as suas próprias obrigações e que envolve também se responsabilizar pelos próprios sentimentos e emoções, ao invés de terceirizar a culpa pelo que se passa em seu interior. 19. Solidariedade. Esse valor fantástico se torna real através da união de várias pessoas em prol de uma mesma causa, sempre com o objetivo de fazer o bem. 20. Tolerância. Um valor essencial que indivíduos tão diferentes possam conviver em harmonia, envolve respeitar o direito de todos de ser quem é. Significado de fábula. O que é fábula? Fábula é uma composição literária, um gênero que nasceu na Grécia Antiga, nas mãos do poeta Esopo, 620 a 560 a.C. Lembrando que antes de Cristo, os tempos eram contados do número maior até chegar ao número menor, certo? O autor foi um escravo e um contador de histórias. Na Grécia, chegou a Roma e floresceu com o poeta Pedro, filho de escravos, nascido na Macedônia. O autor viveu durante o século I d.C. e foi alforriado pelo imperador Augusto, podendo assim, em liberdade, ter a oportunidade de criar grandes fábulas. Aviano, muito estudado durante a Idade Média, também escreveu fábulas em latim. Viveu durante um período mais tardio em Roma, durante o século IV d.C. O autor escreveu apenas 42 fábulas, algumas inspiradas nas de Fedro, outras completamente originais. Em grego e latim, as fábulas apenas contavam suas histórias moralizantes. A partir da Idade Média, as fábulas ganharam um ou dois versos a mais. Esses versos, adicionados posteriormente, explicitavam a lição de moral presente no texto. As fábulas, enquanto gênero que possui lições de moral e crítica, vícios, podem ser considerados como gêneros didáticos, ou seja, gêneros que objetivam ensinar algo a seus leitores. Muitas das fábulas latinas são releituras da grega. Por isso, é possível juntá-las num grupo só, como as fábulas escritas na Antiguidade Clássica. Exemplos de fábulas clássicas famosas até a atualidade. Temos aqui a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas. O que é fábula? A fábula é uma narrativa e seus personagens, de maneira geral, são animais, forças da natureza ou objetos. Estes grupos, ao aparecerem como personagens, imitam ações humanas e, por isso, fazem uso da figura de linguagem conhecida como prosopopeia, ou personificação. Cada animal possui um significado especial.
uma vez que representam características humanas. O leão representa a força, a raposa representa a astúcia e a formiga é a representante do trabalho e do esforço. A fábula objetiva passa uma lição de moral, crítica, do comportamento humano, sem que os personagens sejam de fato humanos. O gênero literário conhecido como fábula não morreu na Grécia e em Roma. Muitos autores escreveram fábulas em suas línguas. O famoso foi La Fontaine, que escreveu em francês. Dentre as fábulas de La Fontaine, receberam destaque a tartaruga aviadora, o lobo sabichão, o leão e o mosquito, o corvo que queria imitar a águia. No Brasil também houve um fabulista de destaque, famoso por ser o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato não se resumiu a Narizinho, Emília e seus companheiros. Dentre as fábulas escritas por Monteiro Lobato, podem ser citadas algumas, como o julgamento da ovelha, os dois viajantes da Macacolândia, o pastor e o leão, o macaco e o gato, a garça velha e a onça doente. Caso você tenha ficado com dúvida em tudo que foi abordado na aula de hoje, você pode estar entrando em contato com o professor, aqui está o contato dele, e solicitando explicação, tirando todas as suas dúvidas. Vamos revisar a aula de hoje. Inicialmente, nós começamos com o tema Sociedade e Meio Ambiente. Falamos da sociedade e meio ambiente, respondendo a seguinte pergunta: o que são valores humanos? Em seguida, falamos dos 20 valores humanos essenciais para ter como referência. Continuamos, trazendo o tema, a fábula, com a seguinte pergunta: o que é fábula? O significado da fábula. Continuamos falando de exemplos de fábulas clássicas, famosas até a atualidade, como a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas. Essas fábulas, fábulas de Esopo, até oriento a vocês a pesquisar mais sobre as fábulas de Esopo e estar se aprofundando mais em relação ao conteúdo fábula, ok? Desafio. Quem são os personagens da fábula? Aqui está a fábula. O título da fábula é o seguinte: A Cigarra e a Formiga. A fábula diz assim: a cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Ela respondeu: durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. O desafio é responder a seguinte pergunta: quem são os personagens da fábula? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like e compartilhar os vídeos. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até a próxima aula.